Mateus capítulo de número 12, do versículos de número 9 ao 14. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 12, verso 9 a 14. Diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós nesse momento clamamos a Ti, que o Senhor seja conosco, ilumine o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, seja com a minha vida, Deus, como responsável para trazer a palavra do Senhor, trazendo-me graça necessária para expor a Tua palavra. Uma vez, ó Deus, que nós até aqui temos cantado a Tua palavra, temos feito a leitura da Tua palavra, e o Senhor tem falado diretamente conosco. Mas nesse momento agora da pregação da Tua palavra, ó Deus, o Senhor usa vidas, ó Pai, falhas, vidas que carecem do Senhor para pregá-la. Ó Deus, há um povo que também carece do Senhor para ouvi-la. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco e seja o Senhor glorificado, em nome de Jesus. Amém. O dia de sábado, o legalismo e as obras de misericórdia. Da última vez que nós tivemos aqui a meditar e começamos a observar isso justamente no capítulo de número 12, versículo 1 em diante, nós podemos perceber aquilo que Mateus apresenta para nós sobre um comportamento legalista acerca do dia do Senhor e das obras de necessidade. Nós vimos aqui e podemos perceber, as obras de necessidades como são aquelas que são permitidas no dia do Senhor e que não podem ser deixadas para o dia seguinte. As obras de necessidade são aquelas que você deve fazer no dia do Senhor, como por exemplo, se alimentar no dia do Senhor. Você precisa trabalhar para a alimentação no dia do Senhor. Você não pode deixar a fome para o dia seguinte. E isso nós podemos perceber justamente quando o Senhor Jesus Cristo ali com seus discípulos, esses estando com fome, você encontra isso no versículo número 1 do capítulo 12. Eles adentraram a seara, colheram espigas para comer. E os legalistas, aqui os fariseus, mas eu vou usar aqui a palavra, legalista para me referir a eles durante o sermão. Esses legalistas, eles estavam a observar ao Senhor para ver, de fato, aquilo que seria o comportamento do nosso Salvador, diante da realidade aos olhos deles, que eram os discípulos estarem ali, adentraram uma seara, colhendo espigas para comer. E percebemos como o Senhor Jesus Cristo falou a esses legalistas, fazendo-os lembrar daquilo que fez Davi, quando lá, nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 21, se encontra com Aimeleque, esses e outros que estavam a acompanhar a Davi, e esses comem então do pão sagrado, ou seja, dos pães da proposição. E faz também os legalistas se lembrarem daquilo que muitos, dentre eles, levitas e principalmente os sacerdotes, faziam no dia do Senhor, ou seja, no sábado.
quanto trabalho era realizado por eles. Entretanto, ficavam esses sem culpa de profanar o sábado, porque era um trabalho necessário. Era uma atividade necessária a ser realizada no sábado, que era as necessidades do templo, sacrifícios, holocaustos, entregas de várias ofertas ao Senhor. Então tudo aquilo era uma longa jornada de trabalho no dia do Senhor. Vemos então como o Senhor demonstra a questão das necessidades permitidas no seu santo dia. Agora nós vamos adentrar em outra que também já é conhecida por nós, a obra de misericórdia, e vamos observar isso pelo relato de Mateus, justamente encontrando algo que está totalmente relacionado com a vida dos legalistas. Todo legalista tem o seu coração endurecido. Todo legalista. Por quê? Porque o legalismo ele leva a isso. O legalismo religioso ele leva ao endurecimento do coração. O legalismo religioso ele leva a um comportamento que é de corromper a verdadeira religião. A gente vai perceber como o legalismo religioso, ele de fato conduz o legalista a impedir que outros também adorem ao Senhor e não dar ouvidos à real, ou melhor dizendo, à verdadeira instrução. Isso é legalismo. Isso é o que o legalismo faz. Isso é que dizemos, o legalismo religioso, a religiosidade leva o homem a fazer, justamente a ser até mesmo impedido de ouvir a verdadeira instrução. A gente vai observar isso então com dois tópicos. O primeiro vendo justamente o comportamento desses legalistas e depois o que Jesus apresenta a esses. E dentro desse comportamento eu quero destacar aqui uma coisa, e vou trabalhar justamente em cima dela, que é, perceba, o legalismo, uma vez que ele não obedece verdadeiramente à lei de Deus, faz com que esse legalista se torne nada mais nada menos do que um fiscal da lei. Veja no versículo de número 9, quando diz: tendo partido Jesus dali, entrou numa sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Nós observamos aqui que esses legalistas estavam ali justamente a observar o comportamento do Senhor Jesus Cristo para com aquele necessitado, aquele homem da mão ressequida. Esse legalismo faz com que o homem se torne um fiscal da lei totalmente sem misericórdia. Eles viram e ouviram os feitos que tanto o Senhor Jesus Cristo realizou, como os discípulos. Havia muitos desses que caminharam observando cada milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, e muitos desses também souberam e viram o que os discípulos realizaram. E naquele tempo, o que eles faziam era, pegavam os enfermos e levavam até o Senhor. O legalismo aqui faz com que esses homens, em vez de pegar aquele enfermo e levar-o para o Senhor, com o intuito dele ser curado, eles olham para aquele homem e usam sem misericórdia para tentarem acusar ao Senhor. O legalismo leva os homens a serem apenas aqueles fiscais da lei, e fiscais sem misericórdia, só observando se o outro vai falhar ou não, só observando o comportamento do outro para saber se o outro vai pecar ou não. Em Lucas, capítulo 13, versículo 14 a 16, nós temos um relato bem interessante e semelhante. Abra comigo a tua Bíblia. Em Lucas 13, verso 14 ao 16, nós temos aqui a cura de uma mulher.
E no versículo de número 14, do capítulo 13, em Lucas, veja qual foi a conduta daqueles legalistas, em especial aqui, nesse que era o mesmo ambiente, né? Um ambiente de cura e um ambiente de sábado. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O comportamento aqui era justamente de observação daquilo que o Senhor ia fazer e não agindo por misericórdia. Perceba, a pessoa estava numa condição terrível, mas, segundo o legalismo, hoje não. Vem amanhã. Você chega morrendo no hospital e o capelão diz: hoje não tem ninguém trabalhando, vem amanhã. Porque tem que ter alguém lá para poder avisar. E é o capelão, o grande legalista aqui da ilustração. O hospital está fechado, vem amanhã, hoje é domingo. Só eu estou aqui para vigiar o povo de Deus que não quer guardar o dia do Senhor. Legalismo leva a ser fiscal sem misericórdia, é só olhar para a conduta dos outros. Assim então, voltando agora em Mateus, capítulo número 12, mais uma vez, nós percebemos ainda que esse mesmo legalismo que leva a ser um fiscal sem misericórdia, ele de fato mostra ali que esse fiscal sem misericórdia, ele é totalmente dado a pensar o mal. Nós vemos aqui que esses homens estavam ali e Mateus traz que eles perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Entretanto, Marcos, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim. Marcos, capítulo 3, versículo 2, vai dizer, é o mesmo relato. Diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Os pensamentos deles eram um pensamento maligno, um pensamento mau. Eles estavam ali arquitetando, já pensando, já se preparando para ver. E uma vez que, sabendo que Jesus era misericordioso e curava no sábado, já realizaram milagres no sábado, o que podemos perceber ali é que eles estão procurando levantar mais testemunhas contra o Senhor, não tendo misericórdia e pensando o mal contra aqueles. A intenção do coração desses homens não era para o bem daquele homem da mão ressequida. A intenção do coração daqueles homens não era para glorificar a Deus e perceber de fato o reino de Deus está entre nós, aqueles que deveriam de receber o Messias. A intenção daqueles homens, inclusive, não era guardar o sábado, porque se eles estivessem mesmo se preparando para guardar aos sábados, guardar o dia do Senhor, eles entenderiam bem a questão do que é a misericórdia. Eles não estavam preparados e naquele momento em pensamento já quebrando o dia do Senhor. E isso tudo eu percebo porque quanto mais se alimenta o coração com aquilo que é mal, mais se bota para fora aquilo que não presta. Quanto mais o coração é alimentado
com pensamentos ruins, intenções ruins, principalmente para com o próximo, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser posto para fora. E voltando então a Mateus capítulo 12, nós vamos perceber que além desse legalismo de levar esses fiscais, né, se tornarem fiscais da lei sem misericórdia e pensando mal, eles começam então a arquitetar o mal, que é justamente o que eles vão fazer. Veja, eles perguntam ao Senhor: é lícito curar no sábado? Eles fiscalizam o que está sendo feito, eles pensam aquilo que de fato, né, agradam a eles, porque o que agradava naquele momento a esses religiosos, né, aos fariseus legalistas, era como acabar com a imagem do Senhor. Eles então executam, colocam, né, em execução o mal, que é justamente fazendo uma pergunta ao Senhor. Uma pergunta muito terrível, né, se eu posso colocar dessa forma. Por quê? Porque induzia o Senhor diante de uma assembleia e num dia em especial, e detalhe, em um local em especial. No versículo 1 ao 8, nós vimos que eles estavam em algum local atravessando ali uma seara. Agora eles estão dentro da sinagoga, um local separado, um local que foi de fato dedicado para que adorassem ao Senhor, aprendessem a palavra do Senhor, ou seja, um local que foi separado para que as pessoas ali estivessem na presença do Senhor. Ali eles estavam exercendo a maldade dos seus corações legalistas. E faz uma pergunta ao Senhor, que levaria de fato o Senhor, eles bem sabiam, a uma resposta favorável, porque o Senhor já havia feito aquilo antes. Mas eles queriam, de alguma forma, acusar claramente ao Senhor e ter provas claras diante dos homens que Jesus é um transgressor. Veja como o legalismo faz com que o pensamento seja colocado em ação para poder destruir aquele que se pensa o legalista está contra a vontade do Senhor. Eles então assim se levantam e fazem essa pergunta. E essa pergunta então, né, para poder colocar em ação a intenção deles, que é de acusar o Senhor, faz com que esses legalistas, então agora, no dia do Senhor, no sábado, e na sinagoga, eles se reúnem para poder então bolar uma maneira de agora matar ao Senhor. Uma vez que o Senhor responde favorável a essa pergunta, veja o versículo 14, já o final aí dessa parte, vai dizer que, retirando-se porém os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Agora já não é mais um pensamento posto para fora, uma intenção maligna do coração para prejudicar o outro por conta de um legalismo. Agora esses legalistas se reúnem no dia do Senhor, numa sinagoga, para conversar entre si como nós vamos tirar a vida desse homem. Perceba como o legalismo leva as pessoas a uma grande cegueira. Eu digo isso, queridos, né, como já comentei da outra vez, né, porque nós temos aqui um comportamento que está relacionado não com a observação da lei do Senhor, mas com a observação da tradição dos homens. A tradição dos homens é que gera numa comunidade, numa assembleia, no meio do povo de Deus, comportamentos legalistas. Porque perceba bem, quando nós olhamos a vida desses homens e observamos como eles faziam para cumprir a lei de Deus,
que na verdade eles tudo arquitetavam para fazer segundo a tradição dos homens, a gente percebe como isso leva com que eles quebrem totalmente a lei do Senhor. Porque eles não vivam de fato a lei do Senhor. Esta é a conduta legalista. E o que mais interessante é que o legalista, esses religiosos, por justamente não observarem a lei do Senhor, eles, e não fazem isso por conta da tradição, eles pecam justamente por quê? Porque acham que estão a obedecer a Deus e não conseguem obedecer, porque no fundo não amam a Deus. Não amam a Deus. Amam a si próprio. Amam a si mesmo. Abra comigo em Lucas capítulo 10 e perceba que nesse relato que traz Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, conhecida como a parábola do bom samaritano. Esta parábola foi dita por Jesus em resposta a um intérprete da lei, que lhe pergunta algo. Veja no versículo 25, diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus aqui ele vai responder a esse intérprete, que se chega até ele fazendo uma pergunta, e Jesus vai mostrar que esse homem, ele tinha uma boa interpretação da lei. Veja, o versículo 26 em diante diz: Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus é: então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverá. Perceba, Jesus aqui está de fato mostrando para ele: esse é o resumo da lei. Você conhece muito bem as Escrituras. É mesmo isso. Se você tivesse que se apresentar diante do Senhor naquele dia, você poderia pegar esse talento que recebeu e que enterrou e dizer: está aqui, Senhor, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O que o Senhor me deu, eu guardei, estou te devolvendo de volta, está aqui, Senhor. É apenas informação. Por quê? Porque na prática não se via o cumprimento da lei. E é justamente nesse ponto que eu percebo aqui a continuação que ele entra na parábola. Assim Jesus responde com a parábola do bom samaritano, dizendo assim, versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando semi-morto. Esse homem estava ali, deixado praticamente inconscientemente, a palavra de semi-morto. Descendo ali então um sacerdote, o que esse fez? Veja, semelhantemente, 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou a largo. Também passou a largo. O sacerdote e o levita, por que não socorreram aquele homem? Porque, segundo a sua tradição, eles não o poderiam fazer por uma contaminação ou por uma questão de estar atrasado para o momento de uma oração. Não sabemos aqui ao certo. O ponto é, Jesus aqui
está apresentando dois daqueles que faziam parte dos legalistas daquele tempo. Daqueles que de fato olhavam mais para a sua tradição e amavam mais a si mesmo diante dos homens, a sua presença, a sua aparência diante dos homens, do que de fato amavam a Deus para conseguir amar ao próximo. De maneira que então, veja, ele diz, 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E aí nós temos o texto que ele leva e cuida daquele homem, e no final vem a pergunta do Senhor, verso 36, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete respondeu-lhe o intérprete da lei, porque usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e proceda tu de igual modo. Jesus aqui estabelece a questão da obra de necessidade no dia do Senhor e demonstra claramente o que é a prática da lei do Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Se você estava a caminho da sinagoga, a sinagoga que espere, acuda ao necessitado. Se você acha que contaminar-se-á com o sangue daquele ficará cerimonialmente impuro, contamine-se, purifique-se e depois siga amando ao Senhor. Esta é o princípio que aqui eu posso trazer como um paralelo diante daquilo que nós estamos a ver. No que Jesus está a falar ali com aqueles legalistas acerca do homem da mão ressequida. Aqueles homens, eles não estavam interessados na vida do necessitado. Eles estavam de fato interessados em sua própria vida e no cumprimento aparente da lei para que ficassem bem vistos diante dos homens. Percebe que como essa questão de legalismo é perigoso. E como se nós não vigiarmos, a gente acaba também caindo nesse legalismo. Não sei se você já se pegou alguma vez se incomodando com o comportamento de alguém no momento do culto. Eu não sei se alguma vez você já se sentiu assim mal, porque no momento do culto, tal pessoa parece que está sem reverência. Eu te digo, nesse momento, você já perdeu a reverência. Porque você deixa de estar cultuando ao Senhor, preocupado-se apenas com o que o outro está fazendo. E nunca, perceba, nunca é comum alguém chegar no outro depois de dizer, meu irmão, minha irmã, cuidado no momento do culto, porque o que tens feito não é legal. Mas, você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu como é que fulano se comportou no culto? Você vê como é que fulano estava ali no momento do culto? Pois é, que falta de reverência. No dia do Senhor, somos de coração legalista. Por isso, temos que vigiar o nosso coração e crescer em amor ao Senhor e ao próximo, de maneira que nós tenhamos o nosso coração preparado para o dia do Senhor e possamos vivê-lo cumprindo aquilo que o Senhor requer de nós, porque senão vamos cair no legalismo e vamos ser justamente como esses. Vamos pensar, vamos pôr para fora e depois vamos arquitetar com outros, ao ponto de muitas vezes fazer com que pessoas percam a comunhão no corpo por conta de grupos legalistas que expulsam aqueles, digamos assim, irmãos mais fracos. É um risco que nós corremos. Veja qual é o ensino de Jesus, uma vez que ele não veio para revogar, mas veio para cumprir a lei. Jesus, ele aqui começa estabelecendo valores. Veja, versículo 11, ele vai dizer, ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova,
Não fará todo esforço tirando-a dali? Algo muito comum, como o próprio mesmo Senhor já disse, né? No dia de sábado, eles tinham que pegar os animais, levar para o campo, né? Eu já comentei isso aqui antes e é um desafio para a gente, mesmo vivendo numa região de aldeias. Imagina se o legalismo fosse de fato algo imposto no nosso contexto ali de aldeias, né? Igrejas entre aldeias, no nosso caso especial lá em cima em Monte Alegre, em que no domingo você vê homens, mulheres no campo, guardando ali ovelhas e bois. Ali ao sol, sentado no cantinho, pega o boi, leva para o lameiro, né? Chama-se lameiro, as ovelhas, cabras, depois retorna. Como é que você diz para esse povo, olha, não, no domingo você pega o feno que você acumulou durante tantos anos, durante tantos meses, e pega aquele feno que está reservado para o inverno, que é quando vocês têm dificuldade de sair com os animais, e todo domingo coloca lá para eles comerem. Guarda seus animais lá, para que vocês guardem o dia do Senhor. Não é assim que funciona. O próprio Senhor Jesus naquele tempo já falou, vocês fazem isso, levam seus animais. E aqui ele está colocando, perceba, não algo simples, porque pegar o animal e levar para poder beber água, para poder comer, era algo como ele está dizendo, o animal caiu no buraco. O animal caiu numa cova, aconteceu algo que estava fora do seu controle. E agora, não posso socorrer esse animal. Por quê? Porque eu vou fazer esforço no dia do Senhor. Me é permitido no dia do Senhor sair com os meus animais, mas esse caiu. Não posso fazer nada. Amanhã eu venho buscá-lo e vou embora. Não. Ele diz, vão lá e socorre o animal. Veja como ele estabelece aqui uma questão de valores. Ele diz, versículo 11, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Perceba que nós vivemos num tempo, a gente bem sabe, em que essas coisas estão totalmente opostas. Hoje mais vale um filhote de tartaruga, como a gente costuma dizer, do que um bebê no ventre de uma mãe. A gente sabe que a vida hoje de um homem vale muito menos do que a vida de um animal qualquer. Né? Um gatinho hoje vale muito mais do que uma pessoa. Eu não sei, até porque não tenho a prática de levar os meus cachorros a pet, né? Os pets dos meus cachorros, não, da minha cadela, dos meus animais, né? O pet da minha cadela são os meus próprios vizinhos que me ajudam ali a cuidar da cadelinha. Eu digo isso em que sentido? Eu não sei até que ponto nós temos problemas com falta de veterinários nos pets. Eu sei que nós temos problemas com falta de enfermeiros nos hospitais. Nos pets eu acho que a gente não tem tido dificuldade nenhuma. Cirurgias caras em pets, mas filas de espera para questões cruciais na vida dos seres humanos. Essa é a realidade que a gente vive. E o que o Senhor está dizendo para nós é: o homem é mais importante do que qualquer animal. O homem é muito mais importante. Veja, ele está justamente mostrando, mais vale o homem. Logo, veja como ele estabelece aqui aquilo que é a prática da bondade, da piedade, do amor no dia do Senhor. É lícito fazer nos sábados, fazer o bem. Jesus está estabelecendo justamente aqui aquilo que nós vimos, né, na parábola do bom samaritano, que qual é a prática do ame ao próximo como a si mesmo? É lícito fazer o bem ao seu próximo. É lícito você se levantar para suprir a necessidade do seu próximo, de viver em caridade e piedade para com o seu próximo. Na pergunta 117, e aqui indo para a nossa confissão, para o nosso catecismo, né, nossos documentos, a pergunta 117 é assim: como deve ser santificado o dia do Senhor? E em resposta, o sábado ou o dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Perceba, todo aquele dia. E aqui, Guerra de Voz vai trabalhar nas perguntas dizendo quanto é o período do dia.
E a questão é, não importa o período do dia, é todo dia. É aquilo que nós conhecemos como dia. Assim como os outros dias são dia, os dias do Senhor também é contado esse dia. E diz, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outro dia, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia. E ele conclui dizendo, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então perceba, na nossa própria confissão, nós vemos que, exceto o que está relacionado com obras de necessidade e as obras de misericórdia, né? Fora isso, nós temos um santo descanso no Senhor. E entenda bem isso. O santo descanso no Senhor não é um santo sofá ou colchão até mais tarde. Santo descanso é descansar no Senhor. Logo, é se levantar, é cuidar da sua boa saúde, é de fato viver a sua vida devocional, é de fato estar ali disposto e bem preparado para o momento da santa convocação, respondendo-a aqui presencialmente. Veja que o santo descanso é de fato você estar repousando no Senhor e não sofá, cama e dormindo no dia do Senhor. Por mais que nós temos, no dia do Senhor, por muitos aqui, não trabalhar, ter que levantar de madrugada, a oportunidade de descansar um pouco mais, porque não há trabalho no dia do Senhor. Mas entenda o descanso não como um santo dia de preguiça na presença do Senhor, mas um descansar nele do trabalho no dia do Senhor. Assim então, Guerra de Voz, ele vai fazer uma pergunta que é assim: o que então significa essa obra de misericórdia? E ele diz, quer dizer principalmente obras realizadas sem propósito de lucro financeiro, mas por empatia e compaixão dos sofrimentos humanos. Ele diz, obras de necessidades, principalmente obras realizadas sem propósito de lucro financeiro, mas por empatia e compaixão do sofrimento humano. Veja, empatia e compaixão. Empatia, aquilo que a gente sabe, é você tentar de alguma forma se colocar na condição do outro e ali perceber a necessidade, o sentimento, o sofrimento do outro e ter compaixão para com ele, diante dessa realidade. Médicos e enfermeiros, continua, médicos e enfermeiros podem cuidar devidamente de doentes no dia de sábado e podem, e é claro, receber a compensação por isso, pois o que torna esse tipo de trabalho legítimo no sábado não é o elemento de lucro, mas o elemento de alívio do sofrimento. O médico, o enfermeiro, como ele coloca, trabalha no dia do Senhor e é digno de receber, ali é lícito receber a questão do seu salário, mas essa atividade não é baseada na questão do salário, mas na necessidade do enfermo, do sofrimento, do alívio do sofrimento. E diz ainda, visitar o enfermo no sábado é certamente válido, desde que o seja pelo motivo correto. Visitar o enfermo também é válido, desde que seja pelo motivo correto. Assim, perceba, quem é alcançado pela misericórdia de Deus consegue exercer misericórdia. Porque somente tendo a convicção de que foi alcançado por essa misericórdia do Senhor, é que de fato nós podemos vir
a exercer misericórdia para com o outro. O Senhor se compadeceu de nós, de inúmeros pecados. E nós, então, em vez de julgarmos ao outro, vivemos em misericórdia para com o outro. Ainda usando nossa confessionalidade, o catecismo, a pergunta 119 diz: quais são então os pecados proibidos no quarto mandamento? E perceba, os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, não fazer aquilo que é exigido, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossa ocupação e recreios seculares. Eu quero destacar pensamentos, obras, palavras e pensamentos desnecessários. Dessa forma, voltando aqui comigo, Mateus, o que nós temos aí é justamente Jesus apontando: os legalistas quebram a lei do Senhor, pensando em estar cumprindo a lei do Senhor. O legalismo, ele chega ao ponto de levar a pessoa a viver uma vida de pecado, achando que está vivendo uma vida de santidade ao Senhor. É como um Paulo que perseguiu a igreja, dizendo: sou fiel a Deus. E só depois, pela misericórdia do Senhor, foi alcançado e percebeu: eu achava que estava sendo fiel a Deus, mas não. Estava cumprindo com aquilo que era um padrão bem legalista, bem da tradição. Por isso ele diz: é lícito fazer o bem no dia do Senhor. Dessa forma, como é que nós podemos trazer isso para os nossos dias, né? Tentando aplicar esse texto ao nosso contexto, nossa vida. Uma vez que o legalismo nos cega, devemos sempre estar atentos. Atentos. O Senhor Jesus, e permitindo o Senhor, nós ainda vamos chegar lá, ali no contexto do sermão escatológico, que é entre o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. O ponto que ele vai dizer ali para nós é: vigie. Vigie, porque ninguém sabe o momento que o Senhor vai chegar. Vigie. Por isso, vigie, porque ninguém sabe quando é que o inimigo vai se levantar, quando é que o nosso coração vai nos enganar, quando é que o legalismo vai se tornar a nossa prática religiosa. Então, vigie. Uma vez de fato que o legalismo nos cega, vigie. Rapidamente começamos a ver erro nas pessoas. Logo, comecemos a ver o erro em nós primeiro. Vigiemos o nosso coração. Enchemos-nos do conhecimento da palavra do Senhor e em amor busquemos a cumprir a sua vontade. Perceba, aqueles homens colocaram para fora aquilo que estava sendo alimentado em seus corações. A boca falou do que estava cheio o coração. Se o seu coração está vazio de Deus, não vai sair nada de você a não ser carnalidade e coisas não adequadas diante do Senhor, diante daquilo que de fato o Senhor espera de nós. Se você está vazio de Deus, não vai sair de você nada daquilo que é bom. Um caráter cristão, ele só é percebido no cristão quando o cristão está em comunhão com o Senhor e cheio da palavra do Senhor. Um caráter cristão, de fato, só é percebido na vida do homem quando esse homem tem comunhão e relação com o Senhor. Não pode sair de um cristão Cristo se o cristão não tiver em Cristo. Por isso, vigie e enche-se do
conhecimento da palavra e da piedade do Senhor. Em Cristo, em quem temos esse real Shabat, Sabat ou real descanso, também recebemos cura das nossas necessidades. Também recebemos dele, das nossas enfermidades, e a principal delas, a enfermidade causada, pelo pecado. A nossa principal necessidade de comunhão com o Senhor, Cristo, o nosso eterno descanso, nos deu. E aqui perceba mais uma vez essa ideia de descanso. Os líderes religiosos colocavam sobre os homens um fardo pesado. Nós já vimos isso aqui. Aquele fardo pesado, que faz com que o homem tenta, com todo o seu ser, agradar a esse Deus, para que, agradando a esse Deus, ele viesse então a ter paz em seu interior. Quando o nosso descanso é no Senhor, nós descansamos nele para a nossa eternidade, confiando de fato que tudo aquilo que ele fez foi suficiente para trazer a nós perdão dos nossos pecados e plena comunhão. Descansar em Cristo. Descansar confiando que Cristo é o nosso Senhor. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele de fato é aquele que nos traz condições de perseverar. Descansar nele. Tirar o fardo pesado e descansar nele. Descanse no Senhor. Nós que recebemos Cristo, esse descanso, essa cura, ela de fato deve gerar em nós um grande conforto. Exortados pela palavra, que nos chama a vigiar, para não cair no legalismo, para não nos levantarmos contra aqueles que são do Senhor. E confortados nela, que diz: descanse no Senhor, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Ó Deus, nosso maravilhoso e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, graças damos ao Senhor, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Graças damos ao Senhor, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco. E nesse momento, mais uma vez, clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Faça-nos, ó Deus, vigilantes contra todo tipo de legalismo que se levanta, ó Pai, no meio da Tua igreja. Faça-nos vigilantes contra o nosso coração, ó Deus, que é enganoso e quer se mostrar santo diante dos homens, como todo fariseu bem fazia, mas que no fundo está vazio do Senhor, porque não vive de fato na prática da lei do Senhor, nas obras que o Senhor requer de nós a Tua lei. Senhor, tenha piedade de nós, tenha piedade da Tua igreja, livra-nos, ó Deus, de pecar contra o Senhor, livra, ó Deus, a Tua igreja em vários aspectos que tem sido legalista, tanto naquilo que aparentemente preservar a santidade, ó Pai, na presença do Senhor, quanto aquilo que é totalmente liberalismo, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, de fato, possa vir avivar o Teu povo, para que o Teu povo não viva, ó Deus, o legalismo, e viva, ó Deus, uma real fé no Senhor e uma prática devida segundo a palavra do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.